Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai estar fazendo uma cobertura de uma água com algumas dicas interessantes para vocês sobre como fazer um telhado funcional, eficiente e com certa economia de dinheiro. Vou ter aqui os pilares de apoio de 20 por 20 de concreto armado com uma altura de 2,60 m. Essa altura foi determinada por conta do banheiro que a gente tem ali no fundo. Então, como o banheiro tem laje, eu tenho que passar esse telhado acima da laje do banheiro. As madeiras que eu vou estar usando aqui são de guajará, 8 por 20 em cima dos pilares, peça 5 por 15 como caibro. Muito obrigado pela presença, vamos ao trabalho. Pessoal, uma das dicas importantes que eu trago para vocês aqui é sempre buscar fazer um bom encaixe, um encaixe que seja resistente e de certa forma bonito, que traga um aspecto bonito para o trabalho. Então a gente usa esse sistema aqui de mão de amigo que é simples de fazer e agrega muito valor ao nosso trabalho. Outra questão que você consegue agregar muito valor ao seu trabalho, tupia, tira os cantos da madeira. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando uma fresa de arredondar o canto, ó. Uma ferramenta relativamente barata e que traz muito valor ao nosso trabalho. Então é sempre muito importante a gente estar focado nisso. Focado em trazer não só resistência ao trabalho, como também trazer um aspecto bom, uma qualidade boa, que vai agregar valor à área do seu cliente.
Pessoal, colocamos a peça do frechal aqui em cima dos pilares, lembrando que é uma peça 8x20. E agora eu tenho que calcular a porcentagem do meu telhado. Eu não tenho essa porcentagem exata ainda. E aí entra a parte de economia desse serviço aqui. Ao invés da gente trabalhar com uma peça parafusada lá na parede, conforme sempre a gente faz, a gente vai apoiar as peças direto na alvenaria ali. Depois o pedreiro vai vir fazer os fechamentos. Então é um serviço também eficiente, pode ser feito dessa forma perfeitamente, e a pedido do cliente a gente vai executar dessa forma. Então eu vou colocar as peças do caibro aqui, travar todas elas, e aí depois na sequência o pedreiro vem e fecha os intervalos ali com tijolo, para poder dar o acabamento final com a calha ao redor. Eu tenho um ponto de nível aqui e outro ponto de nível lá. Então eu peguei a medida lá de cima do tijolo até no meu ponto de nível, e peguei a medida da parte de cima da peça até no meu nível. Eu tenho um desnível aqui de 1,10 m. A distância que eu tenho da parede até na face de fora da peça aqui são 3,22 m. Eu teria que dividir 1,10 m por 3,22 m para chegar na porcentagem. Porém, eu tenho mais 5 centímetros do encaixe que a gente geralmente faz na peça. Então, nesse 1,10 m eu tenho que acrescentar 5 centímetros. Então, a conta que eu tenho que fazer aqui para chegar na porcentagem é 1,15 m dividido por 3,22. Então, imagina que eu tenho um triângulo aqui que representa o meu telhado, eu tenho 1,15 m de altura e tenho 3,22 de base. Eu dividindo 1,15 m por 3,22, eu vou chegar numa porcentagem de 35,7. Então essa é a inclinação que eu tenho no meu telhado. Lembrando que essa inclinação é basicamente a mesma inclinação que a gente já tem na casa. No caso, quando a gente executou o telhado da casa, a gente trabalhou com 35%. Então deu 35,7 aqui, praticamente a mesma inclinação. Vamos dar sequência agora, começar a colocação dos caibros, fazer o encaixe no caibro e fixar ele na peça aqui, para poder mostrar para vocês como que é feito esse passo a passo. Para eu achar agora o encaixe do meu caibro na peça de frechal. A peça que eu tenho de caibro aqui é uma peça 5x15 aparelhada. Ela está dando 14,5. Então a conta que eu tenho que fazer aqui agora, multiplicar 14,5 vezes a minha porcentagem, que nesse caso aqui é 35,7. Então traço uma linha no esquadro aqui. 14,5 vezes 35,7 vai dar 5,17. Então eu coloco 5,1 aqui, ó. Venho com a minha suta, regulo ela aqui, ó, de um ponto a outro. Traço a minha primeira linha. Venho com a sobra da peça da mesma espessura da madeira que eu estou usando, para não ter diferença. Coloco aqui. Faço o segundo risco. Lembra dos 5 centímetros que eu falei? A gente coloca ele aqui, ó. E aí eu traço essa linha aqui, ó, que é o meu encaixe. Então vai ter que sair essa parte aqui. Essa é outra questão que valoriza muito o nosso trabalho. Então, vai demorar para fazer? Um pouco. Porém, a longo prazo, os frutos que você vai colher de um serviço bem feito são muitos. Vale a pena investir sempre no trabalho bem feito. Vou fazer o encaixe, mostro para vocês encaixando. Próximo processo aqui agora. Colocar uma de cada lado, uma lá na parede do banheiro, uma paralela com a divisa aqui. Depois fazer a divisão das outras peças. Um detalhe que eu esqueci de falar. Vocês viram no início do vídeo que tinha o ferro ali no pilar que o pedreiro tinha deixado. Porém, a gente foi ver o alinhamento daquele ferro ali, ele ia dar muito na lateral da peça para a gente aproveitar ele. Então, por essa razão que eu cortei ele, furei outro ferro no lugar ali, para poder fixar a peça no pilar.
Pessoal, a gente está fixando as peças aqui com prego 25 por 72. Tá ok? São pregos grandes. Posso usar parafuso? Posso, porém o prego ele se torna mais barato. O processo para furar, para tudo é o mesmo processo. A gente tem que fazer um pré-furo para escariar a cabeça do prego, passar uma broca na medida do prego, nesse caso aqui uma broca 5,16 e depois uma broca de 1/4 para o prego não abrir a peça de baixo. Então o processo é o mesmo, a opção entre prego e parafuso geralmente é por conta do prego ter o menor custo. Um outro detalhe, vocês viram a gente colocando a peça aqui sem usar guincho, sem usar andaime, nada. Embora a gente tenha essas ferramentas, às vezes a gente traz essa opção de colocar a peça na mão ali até para mostrar para vocês que é possível fazer com menos ferramenta. Graças a Deus a gente tem um bom plantel de ferramentas, porém é possível fazer o trabalho com o mínimo possível de ferramentas. Na sequência, finalizar a colocação das peças e dar início no ripamento. Eu quero trazer alguns detalhes sobre o ripamento para vocês. Na sequência aqui agora a gente vai alinhar os caibros e já dar início no ripamento. Sempre muito importante quando a gente está fazendo a colocação dos caibros é observar a posição da tortura da madeira e colocar sempre uma ao contrário da outra. Que isso na hora da gente fazer o alinhamento dos caibros vai garantir que o nosso travamento fique de uma forma eficiente. Um outro detalhe, eu tenho aqui em cima a ripa que eu coloquei para travar a parte de cima das peças. Eu já coloquei essa ripa de forma alinhada, então eu coloquei uma linha e já preguei essa ripa na linha para ela receber a última telha ali. Porém, ela está no prumo exato da parede, para que quando o pedreiro venha fazer o reboco aqui, ó, ela já sirva de acabamento para o reboco. Só que existe um detalhe importante nessa situação que eu vou ter que explicar para vocês. A telha, ela vem terminar em cima da ripa aqui e não na galga. Por conta que a minha ripa, ela não está na galga, ela está na face da parede. O que eu posso fazer nessa situação aqui, devo fazer? Esse processo aqui, ó. Na última carreira de telha, corta-se o encaixe da telha e ela apoia aqui em cima da ripa. Sendo assim, ela não vai ficar alta na ripa, ela vai se encaixar na telha de baixo, garantindo que ela não venha a escorregar. E quando o pedreiro fechar a parede aqui, que fizer o rufo de acabamento, esse rufo cobre por cima aqui. Então eu vou ter uma telha inteira, não vou precisar cortar a telha, porém vai se fazer necessário tirar a parte de cima do encaixe da telha para garantir que eu tenha essa ripa como mata-reboque. Essa telha aqui, pessoal, é da marca Top Telha. É uma telha produzida em Leme, fábrica próxima da gente aqui a 100 km da minha cidade. Na minha opinião, essa telha aqui é a melhor telha de barro que a gente tem no mercado hoje. Tanto é que eu uso essa telha já há mais de 15 anos. Então eu posso atestar a qualidade dessa telha. A galga dela é 35,6 e é uma das poucas telhas que eu posso seguir essa galga que vai dar certo no ripamento. Embora eu sempre recomendo para vocês que façam a conferência. Porém, essa informação que vem aqui, ela sempre fica equivalente ao ripamento que eu preciso fazer. Então ela dá certo essa medida no ripamento. Desci fazendo a marcação do meu ripamento. Trouxe essa marcação até o meio aqui. Agora eu vou esticar uma linha de fora a fora, de forma que essa ripa que eu vou usar para alinhar os caibros, ela já fica como ripa para receber as telhas depois. Então não preciso tirar essa ripa depois. Ok? Vamos dar sequência aqui. Se estiver gostando do nosso conteúdo, como sempre, deixa o like para poder apoiar o nosso canal. Escreve alguma dúvida, alguma sugestão para a gente aí nos comentários. Vamos trabalhar. Vamos pôr.
Terminamos o ripamento aqui. Agora a gente vai marcar o beiral para cortar e aplicar a tabeira ou testeira. Um detalhe que eu esqueci é que eu preciso cortar a parte de baixo da peça aqui. Essa peça é uma peça de 14,5. No ângulo aqui ela vai dar uns 15 centímetros. E a tabeira que eu vou usar aqui, ela tem 14. Então eu tenho que tirar um pouco na parte de baixo aqui, para a tabeira poder cobrir o topo da peça. Eu poderia ter feito isso antes, porém eu não me atentei a esse fato. Então eu vou ter que cortar aqui no lugar depois, passar a tupi nas duas laterais aqui para poder fazer o acabamento. Para eu poder marcar esse beiral, eu tenho que deixar a medida que eu vou deixar de madeira aqui, nesse caso são 32 centímetros, por conta da telha sobrar aqui 6 centímetros depois. Então eu vou ter 32 da parte de cima da ripa aqui até do lado de dentro da tabeira. Depois eu vou ter 2 centímetros de tabeira e vai sobrar 6 centímetros de telha, para depois ser colocado a calha aqui no beiral. Como eu tenho um telhado próximo ao outro aqui, o telhado da casa e o telhado da área de churrasqueira aqui no fundo, a gente optou por deixar um beiral menor. Então ficou um beiral aqui com 48 centímetros de madeira, mais 6 centímetros de pingadeira de telha. Normalmente a gente costuma deixar no mínimo 60 centímetros de beiral. Essa situação é uma situação um pouco diferente por conta da gente ter um telhado próximo ao outro. Então agora para me marcar aqui, ó, uma das opções de achar essa marcação é o nível de mão aqui, ó. Regulo meu nível de mão no prumo, marco a peça, venho com a minha suta aqui e regulo ela. Vou deixar minha testeira passando 3 centímetros para cima. Vou marcar os 14 aqui, que é o tamanho da tábua de acabamento. Então eu vou ter que cortar essa ponta e o bico embaixo para poder finalizar o acabamento aqui. Pessoal, estamos chegando ao final do trabalho aqui. Terminamos de pregar a tábua de acabamento.
prego que eu uso ali nesse caso é o 17 por 21 galvanizado. Eu gosto de usar com cabeça. Existem profissionais que preferem o prego sem cabeça. Para fazer o ripamento, a gente usou um prego 15 por 21. Posso fazer com pinador também, porém como era pequeno o trabalho aqui, eu optei por fazer no prego. Uma outra questão é em valores. Um trabalho desse aqui na minha região varia entre R$ 45 e R$ 60 reais o metro, dependendo do profissional, dependendo do sistema que vai ser feito. Confesso para vocês que é um dos trabalhos mais rentáveis dentro da carpintaria, são esse tipo de trabalho aqui. São rápidos para fazer, não tem muita dificuldade a ser enfrentada e dá um bom retorno financeiro. Lá na parte de cima, a gente vai bater alguns pregos na lateral da peça lá, e o pedreiro vai vir e vai chumbar aquelas peças lá junto à parede agora. Ele vai fazer o fechamento da parede e as peças vão ser fixas lá junto com a parede. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Para mim é sempre um prazer trazer um vídeo novo para vocês. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ô vô, quantos anos? Quantos anos? É. 70. Ei, olha, trabalhando. Trabalhando ainda. Então manda um joia pra turma aí. Então aí, ó. 70 anos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, na luta, ó. Show de bola, grande abraço, vô. Obrigado.